Oi, gente, tudo bem? Sou o Márcio. Eu tô passando por um processo depressivo. É, E é isso aí, né? Vamos que vamos. E eu decidi fazer esse vídeo porque a gente precisa falar sobre uma coisa que ela é muito importante pra mim e eu tenho certeza que é muito importante pra muita gente que vai assistir esse vídeo. Queria estar olhando nos olhos de vocês pra falar isso, nos olhos de cada um de vocês. Eu vim aqui hoje falar sobre bullying. Eu tenho 30 anos, quase 31. Eu sou uma vítima de bullying. E só no ano passado, quando eu tava com 29 anos, que eu passei por um processo também e me liguei o quanto o bullying afetava a minha vida até hoje. E assim, isso me afetava, não digo nem que me afetava, me afeta ainda hoje, muito menos, claro. Com a autoaceitação, com o autoconhecimento, isso vai diminuindo com o tempo e a gente vai se fortalecendo. Por isso que é muito importante a gente se autoaceitar. Mas eu sei que isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A gente nem tem força para isso, a gente às vezes nem reconhece que a gente precisa disso. A gente acha que tá tudo bem. Eu achava que eu tava evoluindo de uma maneira maravilhosa, assim, que eu lidava comigo mesmo de uma forma incrível e que eu me aceitava. A gente às vezes nem tem noção, né? Que a gente não se aceita por completo. E isso é por conta de muita coisa que a gente viu e ouviu esse tempo todo. E a gente ouve e vê essas coisas por conta de preconceito. O bullying afetava, assim, a forma como eu me relacionava com o mundo, a forma como eu me relacionava comigo mesmo, inclusive. Em todo e qualquer setor da minha vida, assim. Afetava a minha saúde, afeta ainda hoje, porque há muito ainda do bullying aqui dentro. Mas, claro, tá bem melhor se comparado a alguns anos, mas eu ainda tenho muita coisa do bullying aqui dentro. Ainda tenho muitas crenças que são inadmissíveis aqui dentro, e essas crenças existem por conta de coisas que eu vi, que eu ouvi a minha vida toda. Afetava nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, afetava no meu relacionamento com a minha família, afetava no meu trabalho, afetava na minha mente, a minha criação, a minha saúde, até a forma como eu me relacionava comigo mesmo. É muito surreal isso. E é mais surreal ainda quando você pensa que isso só aconteceu porque você foi vítima de bullying por conta de preconceitos. Preconceitos inadmissíveis, obviamente, mas de preconceito por você ser quem você é. Apenas. Não é surreal isso? Isso afetava na minha autoestima. Afeta ainda hoje, mas como eu disse, muito menos. Minha autoestima era baixíssima, 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 baixíssima. Muito, 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 muito baixa. Eu não conseguia me reconhecer, eu não conseguia, eu olhava no espelho, eu não conseguia enxergar quem eu era. E aí eu fiquei pensando o quantas pessoas mais sofrem com bullying, sofreram na minha época, sofrem hoje em dia, vão continuar sofrendo, enfim. É um assunto muito recente que começou a ser falado há pouco tempo. A gente ainda tem muito, muito o que fazer, uma estrada muito longa para caminhar em relação a isso. Mas o que de fato, né, está sendo feito? E essas pessoas também que sofreram, essas pessoas da minha idade, ou mais novas, ou mais velhas, que sofreram e que não têm a menor noção do quanto isso afeta, do quanto isso afetou e afeta até hoje, de repente, a vida delas. E quem são essas pessoas, né? Como elas estão vivendo, como elas viraram a página, ou de repente apenas deixaram de lado e não estão querendo lidar com isso. Ou então, como eu, acham que imagina que o bullying não me afetava em nada, que o bullying não tinha nada a ver com isso, que minha vida estava linda. Como vocês fizeram para virar essa página?
ou não viraram até hoje, ou lidou com bullying naquela época mesmo, na infância, lidou com bullying de uma forma super bem, enfim. O que particularmente eu acho difícil, porque quando a gente é criança, a gente não sabe direito quem a gente tá crescendo, tá se conhecendo ainda, não sabe direito o que a gente quer, quem a gente não sabe direito se defender. E o que tem sido feito sobre isso, não só o que você fez, faz ou está fazendo, pretende fazer sobre isso, mas o que tem sido feito no mundo sobre isso. Em média, metade das crianças e jovens do mundo já sofreu bullying, sofrem bullying. E esses bullying são praticados basicamente em ambiente escolar, né? Eu lembro que para mim, por exemplo, era uma tortura diária ir para a escola. Isso aqui é de menino, isso aqui é de menina. A cor azul é para meninos, a cor rosa é para meninas. Meninos têm que jogar bola na aula de educação física e meninas têm que brincar de vôlei ou de bambolê. Se você não se encaixa em nenhum desses dois, você se sente um ET. Ou se você é menino e tem mais interesse em jogar vôlei ou em brincar de bambolê, você é a menininha, você é o bichinha, você é o viadinho. E isso, assim, vem por todos os lados, tá? Não era só os meninos me chamando de menininha, não. Eram as meninas também me chamando de menininha. Eram inclusive professores e professoras. Uma situação, um menino me segurando com força e me ameaçando se eu não virasse homem, me ameaçando que eu era um bichinho, um viadinho, uma mulherzinha. Chute, soco, pontapé, tapas, ameaças. Isso era uma coisa constante. Eu lembro de uma situação que todos os dias, quando chegava perto do horário de ir para a escola, eu me trancava no meu quarto. E aí eu passava a tarde toda trancada no meu quarto, até dar quase o horário da saída, que aí não tinha mais chance de eu entrar na segunda, terceira, quarta aula, enfim. E eu passava a tarde trancado no meu quarto, meus pais super preocupados, sem saber o que fazer, como agir, bravos comigo, não entendendo a situação, porque óbvio, eu não me expressava, eu não falava para eles o que estava acontecendo, com medo de sofrer mais no dia seguinte, como aconteceram em 2 situações. Então, assim, pensa no quanto isso afetou também os meus estudos, afetou os meus dias, porque, né, todos os dias você tem que ir para a escola. E eu aprendi também a sofrer calado, na verdade, porque na época eu me lembro assim de 2 vezes, duas situações que aconteceram e que eu levei para os meus pais, e os meus pais foram falar na escola ou foram falar com os pais desses alunos, ou os dois. E aí no dia seguinte era pior, a tortura era pior para mim, porque esses alunos provavelmente tinham recebido algum castigo, ou tinham recebido uma bronca, tinham ficado de castigo, e aí eles vinham e descontavam essa raiva em mim, assim. Então eu aprendi que se eu não reclamasse, eu sofria. Se eu reclamasse, eu sofria em dobro. Então eu aprendi a sofrer calado. Isso me tornou uma pessoa extremamente fechada pro mundo, extremamente fechada. Eu não conseguia confiar em ninguém. Eu não conseguia me abrir para ninguém. Eu não conseguia... eu não conseguia me jogar nas amizades, me dedicar às amizades. Eu não conseguia... Eu era uma pessoa, assim, tinha uma muralha aqui dentro, assim, parece, sabe? Eu amo conhecer pessoas, amo conversar, amo beijar, abraçar, amo estar com pessoas, etc. Mas tinha uma grande muralha aqui
E daqui pra trás, ninguém mexia, ninguém entrava, ninguém sabia da minha vida, eu não conseguia falar sobre a minha vida com ninguém. Muito por conta disso, né? Eu fui aprendendo a me fechar, a ser sozinho e me fechar cada vez mais. Ia sofrer calado. Eu acho que eu tô atrapalhando quando eu preciso de uma ajuda, mínima que seja. Quando eu preciso de uma ajuda de alguém, eu sempre acho que eu tô atrapalhando. Enfim. E todas as coisas que eu ouvi na infância, na adolescência, eu sofri bullying até em ambiente de faculdade, para vocês terem ideia. Eu já tinha mais de 20 anos e eu tava sofrendo bullying. Na época, claro, eu já sabia me defender melhor, mas ainda assim eu não sabia exatamente como me defender. Porque na época eu nem tinha me descoberto ainda homossexual. Então eu nem sabia direito o que acontecia, o que estava acontecendo comigo, quem eu era. E eu sofria bullying exatamente por isso. Todo mundo já sabia, né? E só eu que ainda não tinha. Eu sabia, mas não sabia, eu sabia, mas não tinha tido oportunidade ainda de provar, de viver isso. Eu tinha muita vergonha ainda por conta desse bullying todo que eu sofri. Então, eu nem sabia direito quem eu era, inclusive na faculdade. E aí eu sofria bullying exatamente por isso, assim, como se eu estivesse no armário ainda. De certa forma eu tava, mas não tava porque eu queria, não tava porque eu já sabia, já vivia aquilo e ficava no armário, não queria que ninguém soubesse. Não, eu tava porque nem eu sabia ainda, eu ainda não vivia, não tinha tido oportunidade de viver aquilo. No ambiente de faculdade eu já era um pouco maior, conseguia me defender, de certa forma, mas ainda assim não conseguia, porque ainda era tudo muito confuso aqui dentro pra mim. Mas quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu não sabia me defender. Eu não sabia como me defender. E a gente ainda tem muito, muito o que falar, um caminho muito longo ainda. E muita gente ainda para atingir. Eu não acho ainda que o bullying é um assunto cotidiano, eu não acho ainda que o bullying é um assunto que é tratado com naturalidade, digamos, porque ele acontece, por pior que seja, ele acontece, só que muita gente, né, finge que não acontece, ou até mesmo casos como eu, de crianças jovens que vão tentar alguma ajuda, de repente, com alguém mais velho e aí sofre mais com isso. Eu sou Márcio, tenho 30 anos, eu sou uma vítima do bullying por conta de preconceito, por conta de homofobia. E eu sei que tem muitos aí atrás dessa câmera agora vendo isso e se identificando. E assim, é importante falar que eu sou apenas mais um de vocês. Mais um de vocês que não quer se sentir sozinho no mundo, sabe? É muito importante a gente se unir, se fortalecer. Tanto quanto é muito importante, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, cada um respeitando a si mesmo, que é mais importante do que qualquer outra coisa. A gente levar esse diálogo além, a gente levar esse diálogo para outras pessoas no mundo, a gente acabar com ignorâncias, com preconceitos, a gente esclarecer coisas. A gente precisa falar, até que isso seja algo o mais esclarecido possível. Você mais novo, criança, jovem que está assistindo esse vídeo, está se identificando de alguma forma. Você mais velho, da minha idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho. Seja qual idade for, de 8 a 80, que esteja assistindo esse vídeo, se identificando, me escreva. Deixa uma mensagem aqui nos comentários, ou me manda um e-mail, me manda um inbox, uma mensagem perguntando qual a melhor forma de contato, ou direto no inbox mesmo, a gente começa um papo. Vamos nessa, porque o mundo que eu quero é um mundo sem bullying, e a gente pode lutar por isso. Vamos mudar esse mundo?